Olá, pessoal! Iremos dar início agora à apresentação de uma proposta de intervenção desenvolvida pelos participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, na qual, aqui representados pelas alunas Beatriz da Silva Carvalho e Idilene dos Humildes Souza, tendo a supervisão do professor Igor Alves da Silva. Bom, a intervenção tem por intuito colaborar com a aprendizagem de vocês. A mesma é intitulada por Desvendando as Cores. Gostaríamos de nos apresentar pessoalmente, porém, como ainda não é possível, irei fazer uma breve apresentação das alunas mencionadas anteriormente. Bom, como já mencionado, a apresentação de intervenção é desenvolvida por duas alunas, Beatriz Carvalho e Idilene Souza, com as fotos apresentadas na tela. Ambas são alunas do 7º módulo do curso de Licenciatura em Química da instituição IFP Campus Paulistanas e integrante do projeto PIBID. Bom, para entendermos melhor a prática, os resultados e a conclusão obtida, é necessário vermos uma breve introdução sobre a técnica que iremos utilizar na prática, tá certo? Provavelmente vocês já viram ou estão vendo algumas dessas técnicas até bem presentes no nosso cotidiano, mas vamos lá. Bom, para o desenvolver da prática, iremos utilizar uma técnica de separação. E as técnicas de separação, no geral, elas são bem comuns no dia a dia. Relacionando com o nosso cotidiano, nós temos a filtração do café, que é a técnica de separação, intitulada por filtração, e a decantação da água barrenta, também apresentado na imagem à direita. Ambas são técnicas em que visam purificar o componente, deixando-o mais puro, e separar o componente desejado. Mas não temos somente a filtração e a decantação, como exemplificados anteriormente. Temos outras separações de misturas, outras técnicas, por exemplo, a destilação simples, destilação fracionada, flotação, peneiração, a separação magnética, dissolução fracionada, centrifugação, catação e destaco a cromatografia, que será a técnica utilizada na referida prática, tá? Bom, adentrando um pouco mais a técnica, nós temos que a cromatografia é uma técnica que visa a separação ou a purificação dos componentes de uma mistura, também denominada cromatografia em papel. Mas como funciona essa técnica? Em que ela consiste? Bom, ela consiste na passagem de uma mistura através de duas fases, uma fase móvel, passando por uma fase estacionária. Mas parece muito abstrato, não é esse conceito? Então vamos ver mais detalhadamente. No esquema a seguir está representado a técnica de cromatografia em papel, onde nós temos um recipiente que nele contém um solvente. Esse solvente é a chamada fase móvel, que eu mencionei anteriormente. Temos também uma tira de papel, que é a fase estacionária. E nessa fase estacionária, nessa tira de papel, tem-se uma tinta, que é a mistura que se deseja separar. Então, voltando um pouquinho, em que consiste a técnica de cromatografia? Consiste na passagem de uma mistura através de duas fases. Qual é a mistura? É a tinta. Quais são as fases? A fase móvel e a fase estacionária. Então, na técnica de cromatografia em papel, o que irá acontecer? Nós vamos ter a mistura, que é a tinta, na fase estacionária, e o solvente, que é a fase móvel, irá passar por ele e separar essa mistura, tá certo? Então, basicamente, é nisso que consiste essa técnica. Visto isso,
A presente prática tem por objetivo identificar os componentes dos pigmentos de canetas estereográficas através da técnica de cromatografia em papel. Para a realização do presente experimento foram utilizados os seguintes materiais e reagentes: álcool 70% em líquido, um copo de vidro, uma tampa plástica, um pedaço de papel sulfite 9 por 6 centímetros, duas canetas esferográficas da marca Bic e uma caneta da marca Faber-Castell. No procedimento experimental, a gente observa na imagem 1 os materiais utilizados, que foi citados anteriormente, sendo que as canetas de coloração roxo e verde são da marca Bic e a caneta da cor laranja é da marca Faber-Castell. E aí também a gente observa a tampa, o álcool, o copo e o pedaço de papel utilizados. Na imagem 2, é dado início ao experimento, em que foi pigmentado o papel com as 3 canetas. Então, a gente observa que foi deixado um espaço entre a borda do papel inferior e até a marca que foi adicionado, foi pigmentado o papel com as canetas. E o que é que acontece? Esse espaçamento, ele significa o seguinte, que é para que o álcool, quando for adicionado no copo, ele não entre em contato com as cores, porque senão ele vai comprometer com o resultado. Então, em vez das cores elas subir por capilaridade, sendo arrastadas pelo álcool, elas vão se dissolver no álcool e não será possível, elas não vão então subir no papel por capilaridade. Da mesma forma que é deixado um espaçamento entre esses pontinhos, entre essas cores pigmentadas, que é para que elas não interagem, elas não entrem em contato, para que não afeta, para que não comprometa com o resultado. Então, é observado também que esses pontinhos feitos com cada uma das cores, eles são bem fortes. Então, para que tenha um melhor resultado, quanto mais intensa for a cor, melhor será o resultado no final do experimento. Então, quando vocês forem reproduzir em casa essa prática, façam igual lá no gabarito do Enem. Preencha toda a bolinha para que ela fique bem intensa a cor. E aqui na imagem 3, foi adicionado o papel no copo e foi colocado também um pouquinho de álcool. Lembrando, para ter cuidado para que esse álcool não atinja, não entre em contato com os pigmentos feitos no papel. Na imagem 4, é possível observar que após 5 minutos, as cores pigmentadas elas já estão sendo decompostas, e além disso já está havendo movimentação destas por capilaridade. Na imagem 5, é possível observar que com o passar do tempo vai aumentando esse arraste, e como observa-se na imagem 6. Então, quanto maior for o tempo, mais visível é esse arraste dessas cores, essa separação. E como pode ser observado ainda assim na imagem 7 e na imagem 8, que na imagem 7 é com 50 minutos após o experimento e na imagem 8 é com 2 horas e 10, que aconteceu mais ainda esse arraste dessas cores e as cores foram separadas. Nos resultados, o que é que a gente pode observar? Bem, na coloração que era laranja, não ficou nenhuma cor retida. Ela foi arrastada até a borda superior do papel. E observa-se a coloração laranja e amarela. Então, ela foi
separada em cor amarela e laranja. Já a cor roxa, ela ela é composta um pouco com a coloração azul, que está na parte inferior do papel, que ela ficou retida, e lá na parte superior tem a coloração roxa. Já no pigmento verde, é possível observar que ficou retida a cor verde, a cor azul, e lá em cima a gente tem então a cor amarelo, que foi a que sofreu maior arraste. Na conclusão, o que pode se ser dito? Que o objetivo da prática ele foi atingido, em que foi possível identificar os componentes dos pigmentos das canetas esferográficas a partir da técnica de cromatografia em papel, em que a gente pode observar que os pigmentos das canetas, elas não são primárias. Por quê? Como foi observado aqui nos resultados, a cor laranja ela apresentou uma coloração amarela, então ela não é primária, ela é secundária, ela é formada a partir de uma mistura de cores. Então a gente tem aqui a cor roxa, ela tem a composição de roxo e de azul, e aqui a cor que é verde, ela tem a composição, ela é formada pela cor amarelo, azul e verde. Também que as cores azul e verde, elas são muito solúveis em álcool, então, e que as cores amarelo e roxo, elas apresentam pouca solubilidade em álcool. Então, como a gente observa que aqui a cor azul e verde, elas ficaram retidas. Então, o que é que acontece? Quanto mais solúveis no álcool, menos elas vão se locomover, elas vão se arrastar. Então, por isso que a coloração amarelo e roxo, elas ficaram lá na parte superior, porque elas são pouco solúveis em álcool. Então, por isso que o arraste dessas cores é maior. Então, pela diferença também de velocidade, é possível observar essa separação de cores, que como o amarelo e o roxo, elas têm a maior velocidade, então elas vão se distanciar mais. Então vai ser possível observar essa separação de cores. Então é mais ou menos isso o que a gente queria passar com esse experimento, queria mostrar para vocês. Aqui tem as nossas referências e muito obrigada pela atenção.